Existem histórias que a ciência não consegue explicar, pessoas comuns que nunca buscaram atenção, mas viveram momentos que mudaram suas vidas para sempre, luzes no céu, vozes estranhas, contatos próximos e o mais assustador, elas não estão sozinhas. Neste audiobook, você vai ouvir relatos reais, experiências que vão mexer com o que você acredita ser possível. Respire fundo, porque a partir de agora, você pode começar a olhar o céu de outro jeito. Experiências reais com ETs. Você vai se arrepiar. Este documento revela uma jornada fascinante pelo universo dos relatos de encontros extraterrestres no Brasil e no mundo. Exploramos desde casos históricos amplamente documentados até experiências pessoais arrepiantes, analisando o impacto desses fenômenos na cultura, na ciência e na sociedade. Descubra os mistérios das abduções alienígenas, os avistamentos de OVNIs registrados por militares e os enigmas que permanecem sem explicação mesmo após décadas de investigação. Prepare-se para questionar suas certezas sobre o desconhecido enquanto mergulhamos nos relatos mais intrigantes de contatos com seres de outros mundos. O fascínio brasileiro. Pelos ETs, o Brasil ocupa uma posição singular no cenário mundial quando se trata de encontros com extraterrestres. Somos um dos países com maior número de relatos de avistamentos de OVNIs e contatos com seres de outros planetas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos em algumas estatísticas globais. Este fascínio nacional pelos visitantes do espaço se reflete nos impressionantes números de buscas online. Milhões de brasileiros pesquisam anualmente por termos como OVNIs, extraterrestres e alienígenas nos mecanismos de busca. A posição geográfica privilegiada do Brasil, com vastas áreas rurais pouco povoadas, céu limpo em diversas regiões e uma grande variedade de biomas, pode contribuir para a abundância de relatos. Regiões como o Amazonas, o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul são particularmente prolíficas em histórias de avistamentos e contatos, criando verdadeiros corredores de OVNIs reconhecidos por ufólogos internacionais. O interesse brasileiro pelo tema não é um fenômeno recente. Desde a década de 1950, com o aumento global nos relatos de discos voadores, o país vem documentando casos extraordinários. A mídia nacional sempre deu espaço considerável ao assunto, com programas de televisão dedicados exclusivamente a mistérios extraterrestres, alcançando índices expressivos de audiência ao longo das décadas. Antes de continuar, se você já está sentindo aquele arrepio e quer ouvir mais relatos reais, chocantes e inexplicáveis como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim você garante que não vai perder as próximas histórias que talvez mudem tudo o que você acredita sobre extraterrestres. A cultura popular brasileira incorporou profundamente o fascínio pelos ETs. Séries como Arquivo X ganharam versões e fãs brasileiros devotados, enquanto produções nacionais como Casos e Acasos e documentários da TV Globo, SBT e Record frequentemente abordam o tema. O cinema nacional também não ficou imune, com filmes como Bacurau, incorporando elementos de ficção científica e invasão alienígena ao cenário nordestino. As lendas urbanas sobre extraterrestres se espalham por todo o território nacional, muitas vezes misturando-se com o folclore local. Figuras como o Curupira e o Saci são ocasionalmente reinterpretadas como possíveis visitantes de outros planetas que teriam sido incorporados à mitologia indígena. Esta fusão entre o tradicional e o cósmico cria uma relação única dos brasileiros com o tema, alimentando ainda mais a curiosidade e o interesse nacional. Panorama Mundial dos Encontros Extraterrestres, OS. Encontros com seres extraterrestres não são exclusividade brasileira, mas fazem parte de um fenômeno global documentado há milênios. Relatos históricos de objetos estranhos nos céus podem ser encontrados em pinturas rupestres pré-históricas, em textos da Antiguidade Clássica e em documentos medievais. Civilizações como os sumérios, egípcios e maias deixaram registros que, segundo alguns pesquisadores,
poderiam indicar contatos com seres de outros mundos. No cenário contemporâneo, os Estados Unidos lideram o número de relatos com casos emblemáticos como o incidente de Roswell, 1947, os avistamentos de Phoenix, 1997, e os recentes vídeos de OVNIs divulgados pelo Pentágono. A Rússia e a antiga União Soviética também possuem um vasto acervo de casos, como o evento de Tunguska, 1908, e os avistamentos massivos na cidade de Voronezh, 1989. O Reino Unido notabilizou-se pelo caso da floresta de Rendlesham, 1980, considerado o Roswell britânico. Evidências fotográficas controversas, as fotografias e filmagens de supostos OVNIs constituem um dos aspectos mais polêmicos da ufologia mundial. Desde a famosa foto de McMinnville, 1950, no Equinocéu, até registros recentes em alta definição, a qualidade e credibilidade dessas imagens variam enormemente. No Brasil, séries fotográficas como as da Operação Prato na Amazônia e as imagens da Ilha de Colares destacam-se pela quantidade de testemunhas e pela análise técnica que receberam. Investigações. Oficiais de diversos países estabeleceram comissões oficiais para investigar fenômenos ufológicos. Nos IPICBA, projetos como o Livro Azul da Força Aérea analisaram milhares de casos. França mantém o GAIPAN, órgão governamental dedicado à investigação de fenômenos aeroespaciais não identificados. O Brasil se destaca pela abertura da Força Aérea em disponibilizar arquivos sobre casos como a Noite Oficial dos OVNIs, de 1986. Padrões de contato pesquisadores identificaram padrões semelhantes em relatos de diferentes países. As descrições de seres humanoides com cabeças grandes e olhos amendoados são recorrentes tanto em relatos brasileiros quanto americanos ou europeus. Fenômenos como as marcas circulares no solo, agroglifos, após supostos pousos de OVNIs, são documentados em todos os continentes, sugerindo uma possível origem comum. O Brasil ocupa uma posição de destaque nesse panorama internacional, com uma concentração de avistamentos acima da média global, considerando sua população. Segundo levantamentos da Associação Brasileira de Ufologia, o país registra anualmente cerca de 200 casos com múltiplas testemunhas, contra aproximadamente 800 no Svinstínu, país com população 50% maior. Essa alta incidência coloca o Brasil como um verdadeiro hotspot para o fenômeno, despertando o interesse de pesquisadores internacionais. Relatos clássicos de abdução no RSO Rio Grande do Sul configura-se como um dos epicentros brasileiros de relatos de encontros extraterrestres, com uma tradição ufológica que remonta à década de 1950. A região possui características que a tornam particularmente propícia para avistamentos: extensas áreas rurais com baixa poluição luminosa, fronteira com outros países onde também há relatos semelhantes, Argentina e Uruguai, e uma população rural que mantém forte conexão com o céu noturno devido às atividades agropecuárias. Os registros de abduções no interior gaúcho apresentam características singulares quando comparados a outras regiões do país. As vítimas relatam frequentemente experiências com seres de diferentes tipos, levando estudiosos locais a catalogar aproximadamente 80 raças distintas de extraterrestres supostamente avistadas no estado. Estas descrições variam desde os clássicos grisaliens, seres pequenos de cabeça grande e olhos amendoados, até entidades mais incomuns, como seres altos com características reptilianas ou humanoides com traços nórdicos. Santiago, considerada a capital ufológica do RS, a cidade registra dezenas de avistamentos anualmente. O caso mais famoso ocorreu em 1973, quando um fazendeiro relatou ter sido levado para o interior de uma nave e submetido a exames médicos por seres pequenos de cabeça grande. São Gabriel, conhecida pelos casos de mutilação de gado associados a avistamentos de luzes estranhas. Em 1996, 5 fazendeiros independentes relataram ter visto luzes sobrevoando suas propriedades.
e na manhã seguinte encontraram animais com incisões cirúrgicas precisas e sem sangue. Venâncio Aires famosa pelo Corredor de OVNIs, uma área rural onde há concentração de relatos desde os anos 1960. Em 1981, uma família inteira relatou ter sido paralisada enquanto um objeto pousava em seu quintal, e seres desciam para examinar o local. Um aspecto notável dos casos gaúchos é a riqueza de detalhes nas descrições dos ambientes internos das supostas naves e da comunicação estabelecida com os seres. Muitos abduzidos relatam conversas telepáticas, nas quais os visitantes demonstrariam preocupação com questões ambientais terrestres ou interesse em características genéticas humanas. Alguns pesquisadores do fenômeno, como o professor Alberto Francisco do Carmo, da UFRGS, acreditam que essa concentração de casos pode estar relacionada a características geológicas da região, que supostamente facilitariam a navegação das naves extraterrestres. O folclore ufológico gaúcho é tão presente que diversas cidades do interior incorporaram elementos extraterrestres em suas festas populares e no turismo local. Municípios como Santiago promovem anualmente a Noite dos ETs, evento que atrai ufólogos e curiosos de todo o país para palestras, vigílias noturnas e compartilhamento de experiências. O caso Arthur Berlet, um gaúcho abduzido entre os inúmeros relatos de abdução no Rio Grande do Sul, poucos são tão detalhados e impactantes quanto o de Arthur Berlet, um mecânico de 32 anos da cidade de Sarandi. Em 14 de outubro de 1958, Berlet afirmou ter sido levado por seres extraterrestres para um planeta chamado Akart, onde teria permanecido por 11 dias terrestres antes de ser devolvido ao nosso planeta. Segundo o relato de Berlet, tudo começou quando ele caminhava sozinho por uma estrada rural após o trabalho. Subitamente, avistou um objeto circular luminoso que pairava a poucos metros do solo. Quer aprender algo novo? No Oráculo Universal você encontra respostas para tudo. Confira nosso site no link da descrição. Antes que pudesse reagir, sentiu-se paralisado e foi erguido por um feixe de luz em direção à nave. Dentro dela, encontrou seres humanoides de aproximadamente 1,60 de altura, pele acobreada e cabelos claros, que se comunicavam em um idioma desconhecido, mas que ele conseguia compreender por alguma forma de telepatia. O relato de Berlet sobre o planeta Akart é extraordinariamente detalhado. Ele descreveu uma civilização tecnologicamente avançada, com cidades planejadas, sistemas de transporte eficientes e uma organização social baseada na cooperação. Segundo ele, os acartianos possuíam uma expectativa de vida de aproximadamente 500 anos terrestres e viviam sob um sistema político diferente do nosso, sem fronteiras nacionais e com recursos distribuídos igualitariamente. Em 1965, 7 anos após o suposto evento, Berlet publicou o livro Akart, Planeta de Mistério, relatando em detalhes sua experiência. A obra tornou-se um clássico da literatura ufológica brasileira, inspirando gerações de pesquisadores e elevando Berlet ao status de celebridade nos círculos ufológicos nacionais. O professor da UFRGS, Ricardo Amaral, que entrevistou Berlet nos anos 1970, destacou a consistência impressionante do relato e a aparente sinceridade com que narrava detalhes técnicos complexos, apesar de sua formação escolar limitada. Berlet descreveu tecnologias avançadas que, na época, pareciam completamente fantasiosas, como telas planas de comunicação semelhantes a tablets modernos, sistemas de purificação de água que não utilizavam produtos químicos e veículos movidos a energia limpa. Curiosamente, algumas dessas tecnologias acabaram se tornando realidade décadas depois, o que é usado por seus defensores como evidência da veracidade do relato. Até sua morte em 1995, Arthur Berlet manteve a versão original de sua história, nunca contradizendo-se em entrevistas ou apresentações públicas. Seu caso permanece como um dos mais intrigantes da ufologia brasileira, seja pela riqueza de detalhes,
pela consistência do relato ao longo de décadas ou pelo impacto cultural que gerou no imaginário ufológico nacional. Registros fotográficos. Inusitados em Porto Alegre, a capital gaúcha, têm se destacado nos registros ufológicos brasileiros não apenas pela quantidade de relatos, mas especialmente pela qualidade de alguns registros fotográficos obtidos por seus moradores. Entre os casos mais notáveis está o de Benhur de Oliveira Costa, professor aposentado do bairro Cavalhada, que em 2009 capturou imagens de um objeto metálico em formato cilíndrico que teria pousado brevemente em seu quintal. Benhur, que não tinha histórico de interesse por ufologia até então, relatou que dias antes do avistamento havia experimentado sensações inexplicáveis. Eu simplesmente sabia que algo ia acontecer. Comecei a ter sonhos vívidos com luzes no céu e acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado, declarou em entrevista ao jornal Zero Hora em 2010. Esta intuição o levou a manter uma câmera fotográfica carregada e pronta para uso, algo incomum em sua rotina. Primeiro avistamento, 0503-2009 Benhur, fotografa objeto cilíndrico metálico de aproximadamente 30 centímetros pousado sobre o gramado de seu quintal às 16h22. O objeto permanece imóvel por cerca de 45 segundos antes de ascender verticalmente e desaparecer. Análise preliminar. 1003-2009 fotos são analisadas pelo Grupo de Estudos Ufológicos do RS, que descarta hipóteses de montagem ou objeto convencional. As 6 imagens mostram reflexos coerentes da luz solar e sombras proporcionais ao horário registrado. Segundo o avistamento, 1407-2009, o mesmo objeto, ou similar, é fotografado novamente, desta vez em pleno voo sobre a casa. Testemunhas adicionais incluem a esposa de Benhur e um vizinho, que descrevem um zumbido suave acompanhando o objeto. Análise independente. 0508-2009 perito, em fotografia forense, confirma a ausência de manipulação digital e estima que o objeto teria aproximadamente 30 centímetros de comprimento por 15 centímetros de diâmetro. O caso ganhou notoriedade pela qualidade das imagens e pelo perfil da testemunha. Benhur, doutor em literatura brasileira, não tinha interesse financeiro ou midiático no caso e inicialmente relutou em tornar públicas as fotografias. Só compartilhei porque comecei a ouvir relatos de vizinhos sobre luzes estranhas na região. Percebi que não era o único, explicou. A série de fotografias de Benhur apresenta características que intrigam especialistas. A consistência dos reflexos de luz na superfície metálica, a ausência de cabos ou suportes visíveis e o testemunho de terceiros que presenciaram o segundo avistamento. Para o ufólogo Carlos Alberto Reis, que investigou o caso, estamos diante de um dos registros mais convincentes de uma possível sonda de reconhecimento extraterrestre em área urbana no Brasil. Desde 2009, Benhur documentou mais 3 avistamentos, similares sempre com o mesmo padrão. Objetos pequenos, metálicos, que parecem realizar algum tipo de coleta ou observação em seu jardim. O professor mantém um diário detalhado dos eventos e continua disponibilizando as imagens para pesquisadores, constituindo um dos casos mais bem documentados de atividade ufológica recorrente em ambiente urbano no Brasil. Câmeras adaptadas e seres invisíveis. A ufologia brasileira tem avançado significativamente nas técnicas de captação de imagens que seriam invisíveis ao olho humano. Um dos pioneiros nessa abordagem é Paulo Mirandola, engenheiro eletrônico e pesquisador independente que desde 2005 desenvolve equipamentos fotográficos adaptados para captar frequências luminosas fora do espectro visível humano. Em 2011, durante uma expedição à região de Itapuã, nos arredores de Porto Alegre, Mirandola capturou o que ele descreve como a espinha dorsal de um ser interdimensional. A imagem, obtida com uma câmera digital modificada para registrar parte do espectro infravermelho próximo, mostra uma estrutura translúcida com formato semelhante a uma coluna vertebral humanoide,
mas com proporções e características anatômicas diferentes das conhecidas na Terra. O que torna esta imagem particularmente intrigante é que ela foi capturada em uma sequência de 3 fotos, tiradas com um intervalo de aproximadamente 1 segundo entre elas, e a estrutura aparece em movimento, mudando de posição de forma coerente, explica Mirandola. Segundo ele, isso eliminaria a hipótese de um defeito na câmera ou uma anomalia isolada no sensor. A teoria de Mirandola, compartilhada por outros pesquisadores do campo, sugere que muitos seres extraterrestres poderiam estar presentes em nosso ambiente cotidiano, mas fora da faixa de frequência de luz que nossos olhos são capazes de processar. O olho humano percebe apenas uma fração minúscula do espectro eletromagnético. É perfeitamente possível que entidades inteligentes existam em frequências que simplesmente não conseguimos ver naturalmente, argumenta. Desde a publicação dessas imagens, outros pesquisadores brasileiros têm experimentado técnicas similares, utilizando filtros especiais, câmeras com sensores modificados e até equipamentos que captam radiação ultravioleta. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná adaptou câmeras termográficas de alta sensibilidade para monitorar áreas com relatos frequentes de atividade ufológica, capturando variações térmicas que sugeririam a presença de entidades invisíveis. Críticos desse tipo de pesquisa apontam para a facilidade com que anomalias fotográficas podem ser produzidas por defeitos nos equipamentos, partículas de poeira, insetos ou simplesmente pareidolia, a tendência humana de identificar padrões familiares em imagens aleatórias. Entretanto, a consistência de alguns desses registros, especialmente quando capturados em sequência e por diferentes equipamentos simultaneamente, continua a intrigar mesmo os pesquisadores mais céticos. A Noite Oficial dos OVNIs, 1986. Na noite. 19 de maio de 1986, o Brasil vivenciou um dos mais extraordinários casos de avistamento de OVNIs já documentados oficialmente por forças militares em todo o mundo. O evento, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, ou Caso Oficial Brasileiro, envolveu o registro simultâneo de 21 objetos voadores não identificados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, além da mobilização de 5 aeronaves de caça da Força Aérea Brasileira, Unifab, para interceptação. O caso começou por volta das 19h, quando o Centro de Controle de Aproximação, APP, do aeroporto de São Paulo, detectou ecos radar de objetos não identificados no espaço aéreo da região. Simultaneamente, controladores de voo em São José dos Campos e no Rio de Janeiro também registraram objetos similares em seus equipamentos. O que tornava a situação particularmente incomum era o fato de que os objetos apareciam claramente nos radares de 3 diferentes instalações militares, eliminando a possibilidade de falha em um único equipamento. Detecção inicial às 19h, o Centro de Controle de Aproximação, APP de São Paulo, detecta múltiplos ecos radar de objetos não identificados. Controladores em São José dos Campos e Rio de Janeiro confirmam detecções similares simultaneamente. Mobilização. Da AFABAS 2123, um primeiro F-5 é enviado para interceptação. Nos próximos 90 minutos, mais 4 caças, 3 Mirages e um F-5E adicional decolam de diferentes bases para investigar os objetos que continuavam aparecendo nos radares. Contato visual AS 2140, o piloto do Mirage F-103 estabelece contato visual com um objeto luminoso que, segundo seu relato, muda de cor entre vermelho, verde e branco. Ao tentar aproximação, o objeto acelera instantaneamente para a velocidade estimada, em Mach 15, 15 vezes a velocidade do som. Documentação oficial, o caso é registrado em detalhes pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, COMDABRA, gerando um inquérito de 2.000 páginas que seria mantido sob sigilo por quase 3 décadas, até sua liberação parcial em 2009. O que torna este caso particularmente significativo
é a combinação de múltiplas evidências: detecção por radar em diferentes instalações, confirmação visual por pilotos militares treinados, gravações das comunicações entre pilotos e torres de controle e a documentação oficial produzida pela FAB. Durante as perseguições, os pilotos relataram objetos que executavam manobras impossíveis para aeronaves convencionais, incluindo paradas instantâneas e mudanças de direção, em ângulos de 90 graus em alta velocidade. A FAB manteve sigilo sobre grande parte da documentação relacionada ao caso por 28 anos, até que, em 2009, em resposta a pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação, começou a liberar gradualmente os arquivos. Em 2015, o brigadeiro José Carlos Pereira, que comandava o Condabra na época do incidente, afirmou em entrevista: "Algo extremamente incomum ocorreu naquela noite. Tínhamos detecção visual por radar e confirmação simultânea por múltiplos sistemas independentes. Não era um fenômeno atmosférico ou falha de equipamento." Este caso continua sendo o mais significativo documentado oficialmente por autoridades militares brasileiras e é frequentemente citado por ufólogos internacionais como um dos encontros mais convincentes entre aeronaves militares e OVNIs já registrados em todo o mundo. Relatos dos pilotos da FABUS, depoimentos dos pilotos da Força Aérea Brasileira envolvidos na noite oficial dos OVNIs constituem alguns dos testemunhos mais impressionantes já registrados por militares sobre encontros com objetos voadores não identificados. Quando as transcrições das comunicações de rádio e os relatos oficiais foram finalmente liberados para o público, revelaram detalhes surpreendentes sobre o que esses profissionais treinados testemunharam naquela noite de maio de 1986. "Estou vendo uma luz forte a 30 graus à minha direita. Mudou para vermelho, agora para verde. Torre, vocês estão vendo isso no radar? Porque se não estiverem é melhor eu voltar para casa. Ainda bem que tem testemunha voando aqui comigo." Esta comunicação, do capitão Armindo Souza Viriato, pilotando um Mirage F-103, foi transmitida às 21h40, quando ele estabeleceu contato visual com um dos objetos sobre Guaratinguetá. O comentário, "ainda bem que tem testemunha", revela a preocupação do piloto com a credibilidade do que estava testemunhando. Uma reação comum entre profissionais que enfrentam fenômenos inexplicáveis. Tenente Kleber Marinho, F-5E. O objeto executa movimentos impossíveis para nossas aeronaves. Subida vertical instantânea, sem perda de velocidade. Aceleração de 0 a aproximadamente Mach 10 em menos de 5 segundos. Não há tecnologia terrestre conhecida capaz disso. Relatório pós-voo 2005-1986. Capitão Márcio Jordão, Mirage F-103. Tentei bloqueio de interceptação 3 vezes. Em todas elas, quando me aproximava a menos de 30 km, o objeto simplesmente desaparecia do radar e reaparecia segundos depois à minha retaguarda, como se estivesse brincando comigo. Entrevista ao Comando da Aeronáutica, 22/05/1986, Major Roberto Filho, Controle de Brasília. Os objetos formavam uma configuração de 13 pontos, depois se dividiram em 2 formações. Permaneceram estáticos por aproximadamente 8 minutos. Depois aceleraram além da capacidade de registro de nossos equipamentos. Registro oficial APP Brasília Brigadeiro, José Pessoa Cavalcante. Após análise de todos os relatórios, radar, comunicações e depoimentos, concluímos que os objetos demonstraram comportamento inteligente, capacidades tecnológicas muito superiores às nossas e interesse específico em nossas instalações militares. Conclusão do relatório. Condabra 3006-1986. Os relatos convergem em vários pontos críticos que tornam o caso particularmente intrigante do ponto de vista técnico. Todos os pilotos mencionaram a capacidade dos objetos de mudar de direção instantaneamente em ângulos impossíveis para aeronaves convencionais, que seriam destruídas pela força G em tais manobras. Também destacaram a incrível velocidade dos objetos, estimada entre Mach 10 e Mach 15,
muito além da capacidade de qualquer aeronave conhecida na época ou mesmo atualmente. Em um documento particularmente revelador, o brigadeiro José Cavalcante, então diretor do Centro Técnico Aeroespacial, utilizou oficialmente a palavra inteligência para descrever o comportamento dos objetos. A análise dos padrões de movimento sugere fortemente a presença de inteligência controlando os objetos com capacidade de resposta adaptativa às nossas tentativas de interceptação. Mesmo após décadas, nenhum dos militares envolvidos retratou-se ou modificou substancialmente seus depoimentos originais, apesar da pressão e do estigma frequentemente associados a relatos de OVNIs. Em 2010, quando questionado se ainda mantinha seu relato original, o já aposentado capitão Viriato foi enfático. Eu sei o que vi. Não era um avião, não era um meteoro, não era um fenômeno atmosférico. Tinha controle, tinha tecnologia e claramente não era nosso. O mistério das fotos e da NASA, um dos aspectos mais intrigantes e controversos relacionados à Noite Oficial dos OVNIs de 1986, envolve uma série de fotografias que teriam sido feitas por um fotojornalista que cobria um evento esportivo no estádio do Morumbi, em São Paulo, justamente quando os objetos sobrevoavam a região. Adalberto Marques, então fotógrafo do jornal Folha de São Paulo, relatou ter feito pelo menos 8 fotos de objetos luminosos que se moviam de forma incomum sobre o estádio durante uma partida noturna entre São Paulo e Flamengo. Segundo o depoimento de Marques, registrado em entrevista à revista UFO em 1992, ele entregou os filmes para revelação na redação do jornal, como de praxe. No dia seguinte, foi informado que os negativos haviam sido requisitados pelo Centro Técnico Aeroespacial, CTA, da Aeronáutica, que estava coletando todas as evidências relacionadas aos avistamentos daquela noite. O fotógrafo afirma que assinou um recibo de entrega, mas nunca mais recebeu os negativos de volta, nem cópias das imagens. Eu fotografei nitidamente 3 objetos em formação triangular. Eram discos metálicos com luzes pulsantes nas bordas. Fiz algumas fotos em sequência, incluindo o momento em que um deles acelerou e deixou um rastro luminoso no céu. Eram 20h15 aproximadamente, e eu estava posicionado na arquibancada superior, com uma lente telefoto de 300 mm. Adalberto Marques, em depoimento de 1992, caso ganhou contornos ainda mais misteriosos quando, em 1997, um ex-funcionário do CTA, que pediu para não ser identificado, revelou à Comissão Brasileira de Ufólogos que as fotografias de Marques, junto com outras evidências visuais coletadas naquela noite, teriam sido enviadas para análise pela NASA nos Estados Unidos. Segundo esta fonte, um acordo de cooperação entre as agências espaciais brasileira e americana incluía o compartilhamento de informações sobre fenômenos aeroespaciais não identificados. O ufólogo A.J. Gevaert, editor da revista UFO, tentou, por anos, rastrear essas imagens através de pedidos oficiais baseados na Lei de Acesso à Informação, tanto no Brasil quanto nos IMUEs em Iowa. Em 2014, ele recebeu uma resposta oficial da Aeronáutica Brasileira informando que não há registros de fotografias relacionadas ao evento de 19 de maio de 1986 nos arquivos desta instituição. A NASA, por sua vez, respondeu que não mantém um programa de investigação de fenômenos aéreos não identificados desde o encerramento do projeto Livro Azul em 1969. A ausência de registros oficiais sobre as fotografias, combinada com múltiplos testemunhos independentes sobre sua existência, alimenta teorias conspiratórias sobre um possível acobertamento. Para pesquisadores como Eduardo Rado, da USP, o desaparecimento dessas imagens, que seriam evidências físicas cruciais, representa uma perda irreparável para a pesquisa científica desse fenômeno. Caso Operação Prato, o maior inquérito militar do Brasil em 1977, uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados e relatos de ataques a moradores da região amazônica
levou a Força Aérea Brasileira a montar uma das maiores operações militares de investigação ufológica já realizadas no país, a Operação Prato. Durante 4 meses, entre setembro de 1977 e janeiro de 1978, uma equipe militar liderada pelo capitão Uirangê Holanda, do BICOMAR, Comando Aéreo Regional, investigou intensivamente os fenômenos que ocorriam, principalmente na região da Ilha de Colares, no Pará. Se você está gostando deste audiolivro, imagine quantos outros conhecimentos incríveis te esperam no Oráculo Universal. Link na descrição. A Operação Prato foi desencadeada após centenas de moradores da região relatarem avistamentos de objetos voadores de diferentes formatos e, mais alarmante, ataques de feixes de luz que deixavam marcas semelhantes a queimaduras e pequenas perfurações na pele das vítimas. Esses ataques ficaram conhecidos localmente como chupa-chupa, pois as vítimas relatavam sentir como se seu sangue estivesse sendo extraído durante os encontros. O pânico foi tão grande que muitos pescadores e agricultores deixaram de trabalhar à noite e alguns vilarejos ficaram praticamente desertos. Setembro de 1977, após dezenas de relatos na imprensa regional, a FAB envia a equipe inicial para reconhecimento, sob comando do capitão Uirangê Holanda. Primeiras fotografias oficiais são obtidas de luzes não identificadas sobre a Baía do Marajó. Outubro 1977, operação. É ampliada com equipamentos especiais, câmeras infravermelhas, detectores de radiação e analisadores de espectro. Equipe médica é incorporada para examinar supostas vítimas dos ataques. Novembro 1977, pico de atividade. Mais de 30 avistamentos documentados em uma única semana. Militares registram fotografias de objetos discoidais e captam amostras do solo em locais de suposto pouso. Dezembro 1977, Holanda reporta contato visual direto durante uma vigília. Segundo seu relato posterior, um objeto do tamanho aproximado de um ônibus pairou sobre a equipe por cerca de 40 minutos. Janeiro 1978, operação. É oficialmente encerrada. Relatório final com mais de 500 páginas, incluindo 300 fotografias e dezenas de horas de gravações, é enviado ao Comando Superior da FAB e classificado como secreto. O caso Operação Prato é considerado um dos mais significativos da ufologia brasileira por diversas razões. Primeiro, pelo caráter oficial da investigação conduzida pela Força Aérea com recursos e pessoal militar. Segundo, pela extensiva documentação produzida, mais de 500 páginas de relatórios, 300 fotografias e dezenas de horas de gravações em áudio e vídeo. Terceiro, pelo testemunho posterior do próprio comandante da operação. Em 1997, após sua aposentadoria, o capitão Uirangê Holanda concedeu uma extensa entrevista ao pesquisador Ademar José Guevaerd, na qual confirmou a autenticidade da operação e a veracidade dos fenômenos investigados. O que vimos não eram aeronaves convencionais nem fenômenos naturais. Eram objetos com tecnologia muito superior à nossa, demonstrando inteligência e controle em seus movimentos, afirmou. Tragicamente, Holanda foi encontrado morto em sua residência 2 semanas após essa entrevista, em circunstâncias que alguns consideram suspeitas, embora oficialmente tenha sido registrado como suicídio. Grande parte da documentação original da Operação Prato permanece classificada, mas fotografias e trechos de relatórios foram gradualmente liberados ao longo dos anos. Em 2009, a Aeronáutica reconheceu oficialmente a existência da operação, embora tenha se recusado a comentar conclusões ou a liberar o material completo. O caso permanece como um dos mais intrigantes exemplos de investigação oficial de fenômenos ufológicos no Brasil e no mundo. O Enigma do ET de Varginha, MG, 1996. Em 20 de janeiro de 1996, a pacata cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, tornou-se o epicentro de um dos casos mais famosos e controversos
da ufologia brasileira. O episódio começou quando 3 jovens, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, de 16 e 14 anos, e sua amiga Kátia Xavier, de 15 anos, relataram ter visto uma criatura estranha enquanto caminhavam por um terreno baldio no bairro Jardim Andere, por volta das 15h30. Segundo o relato das meninas, elas avistaram um ser de aproximadamente 1,60 m de altura, com pele marrom avermelhada e textura semelhante a couro ou borracha, cabeça grande e desproporcional ao corpo, olhos vermelhos proeminentes e 3 saliências na cabeça que lembravam chifres. A criatura parecia ferida ou debilitada, agachada contra um muro, e as teria encarado com um olhar que elas descreveram como penetrante e assustador. Apavoradas, as meninas correram para casa e contaram o ocorrido para suas famílias. O relato rapidamente se espalhou pela vizinhança e chegou às autoridades locais. Coincidentemente ou não, naquela mesma manhã, moradores da região haviam relatado ter visto um objeto voador não identificado sobrevoando a área, e alguns afirmaram ter ouvido o som de uma colisão ou queda. O caso ganhou contornos ainda mais misteriosos quando surgiram informações de que o Corpo de Bombeiros e unidades militares teriam sido mobilizados para uma operação secreta naquela mesma tarde. Segundo relatos de testemunhas, incluindo um comerciante local e um estudante que passava pela área, caminhões do exército foram vistos no local onde supostamente a criatura havia sido avistada. Marco Eli Xerezi, um militar que teria participado da operação de captura, supostamente adoeceu após ter contato direto com a criatura, desenvolvendo uma infecção cutânea grave e vindo a falecer semanas depois. Sua família afirmou que ele havia confidenciado ter participado da captura de um ET antes de adoecer. O hospital onde ele foi tratado negou qualquer relação com o caso, atribuindo a morte a causas naturais. Rumores sobre a participação da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, na análise do corpo da suposta criatura alienígena circularam intensamente, mas a instituição emitiu comunicados oficiais negando qualquer envolvimento. O caso ganhou repercussão internacional, sendo coberto por veículos como o Wall Street Journal e programas de televisão em vários países. Avistamento inicial: 3 adolescentes relatam ter visto criatura estranha agachada contra um muro no bairro Jardim Andere. Descrição detalhada inclui pele marrom, olhos vermelhos e cabeça desproporcional. Relatos de OVNI moradores afirmam ter visto objeto não identificado sobrevoando a região na manhã do mesmo dia. Alguns relatam ter ouvido sons similares a uma colisão. Operação Militar Testemunhas relatam um movimento incomum de veículos militares e do Corpo de Bombeiros na área. Hospital da região teria sido isolado para receber paciente especial. Investigações. Posteriores ufólogos brasileiros e internacionais conduzem centenas de entrevistas. Múltiplas testemunhas independentes confirmam partes da história, mas provas físicas definitivas nunca são apresentadas. 25 anos após o incidente, o ET de Varginha continua sendo um dos casos mais emblemáticos da ufologia brasileira. A cidade abraçou o legado com estátuas do suposto alienígena em praças públicas e souvenirs para turistas. Anualmente, eventos e congressos ufológicos são realizados no município, atraindo pesquisadores e curiosos de todo o país. As autoridades militares mantêm a posição oficial de que não houve operação especial em Varginha naquela data e que não existe registro de captura de qualquer ser desconhecido. Para os ufólogos, entretanto, a quantidade de testemunhos independentes e a consistência de certos detalhes nos relatos sugerem que algo extraordinário realmente aconteceu naquela tarde de janeiro em Minas Gerais. O corpo alienígena e as negativas. Oficiais, o suposto corpo do ser avistado em Varginha tornou-se o elemento central de uma das mais intensas controvérsias ufológicas brasileiras. Segundo relatos que circularam nas semanas seguintes ao incidente, a criatura teria sido capturada com vida por militares e transportada inicialmente para o Hospital Regional de Varginha, onde médicos teriam tentado estabilizá-la,
sem sucesso. História mais difundida afirma que o corpo teria sido transferido posteriormente para a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, instituição com reconhecida capacidade em pesquisas biológicas avançadas. Lá, uma equipe multidisciplinar teria realizado exames preliminares antes que o corpo fosse novamente transferido, desta vez para uma instalação militar desconhecida ou, segundo algumas versões, entregue a especialistas americanos. Relatos de funcionários do hospital. 3 funcionários do Hospital Regional de Varginha afirmaram, sob condição de anonimato, ter visto uma criatura não humana sendo tratada em uma área isolada da instituição. Uma enfermeira descreveu ter ajudado a limpar um ser com pele marrom escura, pegajosa, sem cabelos e com veias ou vasos sanguíneos visíveis sob a pele. A administração do hospital negou oficialmente qualquer envolvimento com o caso. A negativa da Unicamp em fevereiro de 1996, diante da crescente especulação midiática, a Unicamp emitiu um comunicado oficial negando categoricamente ter recebido qualquer corpo de natureza desconhecida ou alienígena. O reitor da universidade, Carlos Vogt, chegou a declarar que nenhum laboratório da instituição possui infraestrutura para análise de material biológico extraterrestre, em uma tentativa de encerrar os rumores. Declarações militares contraditórias. Em abril de 1996, o general Sérgio Coelho Lima, comandante da Escola de Sargentos de Três Corações, cidade vizinha a Varginha, afirmou à imprensa que nenhuma operação especial foi realizada em janeiro. No entanto, 3 meses depois, o mesmo general admitiu que houve uma operação de rotina na data, mas para capturar um indivíduo com problemas mentais que estaria perambulando na região, versão que foi contestada pela Secretaria de Saúde, local. Ações judiciais e batalhas por informação. O ufólogo A.J. Gevaert entrou com múltiplos pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação para obter documentos militares relacionados a operações em Varginha naquela data. Após anos de batalhas judiciais em 2010, a Aeronáutica liberou alguns documentos que confirmavam a presença de helicópteros militares na região, mas atribuía a operação a exercícios de rotina, sem relação com o suposto ET. Avistamentos. Durante um jogo de futebol, um dos casos mais extraordinários de avistamentos de OVNIs no Brasil aconteceu diante de milhares de testemunhas simultaneamente, durante uma partida de futebol no estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 7 de outubro de 1995. O jogo entre São Paulo e Palmeiras, válido pelo Campeonato Brasileiro, estava em andamento quando, aproximadamente aos 23 minutos do segundo tempo, jogadores, torcedores e equipes de transmissão avistaram um objeto metálico brilhante cruzando o céu sobre o estádio. O narrador da transmissão da TV Bandeirantes, Luciano do Vale, interrompeu a narração da partida para comentar o fenômeno. Atenção, temos algo estranho nos céus do Morumbi. Estão todos olhando para cima. Os jogadores pararam. Vejam. Parece um objeto metálico refletindo a luz dos refletores do estádio. As câmeras da transmissão chegaram a captar brevemente o objeto, que aparecia como um ponto luminoso se movendo em trajetória não linear. O atacante Túlio, do Palmeiras, foi um dos primeiros jogadores a avistar o objeto e chamou a atenção dos companheiros, causando uma breve paralisação espontânea da partida. Em entrevista após o jogo, ele descreveu: "Era metálico, como um disco achatado com luzes piscando nas bordas. Parecia próximo, talvez a uns 300 metros de altura, e se movia de forma estranha, não como um avião. A repercussão foi imediata. Nos dias seguintes, os principais jornais do país noticiaram o evento, com manchetes como OVNI interrompe clássico no Morumbi, Folha de São Paulo, e objeto misterioso sobrevoa partida e intriga torcedores, o Estado de São Paulo. A revista Placar, especializada em futebol, dedicou 2 páginas ao fenômeno, incluindo depoimentos de jogadores e torcedores. O que torna este caso particularmente significativo é o número excepcional de testemunhas simultâneas, aproximadamente 60.000 pessoas presentes no estádio,
além dos milhões de telespectadores que acompanhavam a transmissão ao vivo. Ademais, o fato de o fenômeno ter sido parcialmente capturado pelas câmeras de TV adiciona uma camada de evidência raramente disponível em casos ufológicos. O astrônomo Ronaldo Mourão, do Observatório Nacional, foi consultado pela imprensa e sugeriu que poderia se tratar de um balão meteorológico ou de um reflexo dos holofotes do estádio nas nuvens baixas. Contudo, essas explicações foram contestadas por testemunhas que ressaltaram o movimento dirigido do objeto e sua aparente estrutura sólida, incompatíveis com reflexos ou balões à deriva. Sugando sangue, o caso das mutilações, um dos aspectos mais perturbadores relacionados a fenômenos ufológicos no Brasil, são os casos de mutilações de animais após avistamentos de objetos voadores não identificados. Desde o final da década de 1970, criadores de gado, principalmente nas regiões sul, centro-oeste e norte do país, relatam encontrar animais mortos com características peculiares e inexplicáveis de mutilação. O padrão recorrente destas mutilações apresenta características que desafiam explicações convencionais: cortes cirúrgicos perfeitos, sem sangramento aparente, remoção seletiva de órgãos específicos como olhos, língua, órgãos reprodutores e partes do sistema digestivo, ausência total ou quase total de sangue no corpo, inexistência de marcas de predadores ou sinais de luta, e talvez o mais intrigante, ausência de pegadas ou marcas no solo ao redor dos animais, mesmo em terrenos lamacentos, onde qualquer aproximação deixaria vestígios. Encontrei minha vaca morta na manhã seguinte ao avistamento das luzes. O olho esquerdo tinha sido removido com precisão cirúrgica, a língua cortada pela base e a mandíbula inferior estava completamente limpa de tecidos. Não havia sangue nem no animal nem no solo. Nenhum animal selvagem se aproximou do cadáver por dias, o que é completamente anormal. Depoimento de José Inácio Schwartz, fazendeiro de Passo Fundo, RS, 1998. Primeiros casos documentados entre 1979 e 1981. A região de Uruguaiana, RS, registrou os primeiros casos bem documentados, com mais de 80 animais encontrados com mutilações precisas. Veterinários locais registraram em laudo oficial que os cortes apresentavam precisão incompatível com ataque de predadores e parecem ter sido feitos com instrumento de alta temperatura que cauteriza simultaneamente. Onda de mutilações e número Centro-Oeste entre 1997 e 2002, uma concentração de casos ocorreu no Mato Grosso, com mais de 400 bovinos mutilados. Característica comum: todos foram encontrados completamente drenados de sangue, sem qualquer vestígio de como o sangue foi removido ou para onde foi. Investigação oficial no Paraná em 2009. Após pressão de fazendeiros, a Secretaria de Agricultura do Paraná conduziu análise técnica em 22 animais mutilados. Conclusão oficial: os cortes nos tecidos apresentam características de precisão cirúrgica, sem explicação dentro das práticas veterinárias convencionais ou ataques de predadores conhecidos. Casos recentes na Amazônia. Desde 2015, comunidades ribeirinhas no Amazonas reportam casos de mutilações em animais domésticos e selvagens encontrados nas margens dos rios. Particularidade: muitos relatos associam os casos a avistamentos de luzes submersas que emergem dos rios antes dos incidentes. Fenômenos recentes: Paranormal Experience e ET-INUS. Últimos anos, observamos uma mudança significativa na forma como as experiências com extraterrestres são compartilhadas e divulgadas no Brasil. Com o advento das redes sociais e plataformas de vídeo como YouTube e TikTok, relatos de encontros pessoais com seres de outros mundos proliferaram exponencialmente, criando o que alguns pesquisadores chamam de democratização da ufologia. Programas de televisão dedicados a fenômenos paranormais, como Linha Direta Mistério, Câmera Record Mistério e especialmente Paranormal Experience, do canal Rede TV, abriram espaço para testemunhos de pessoas comuns que afirmam ter vivenciado
Contatos Extraterrestres. Este último programa, apresentado pelo médium Claudinei Prieto, tornou-se particularmente popular por seu formato, que combina relatos reais dramatizados com análises de especialistas. Um caso emblemático apresentado em 2019 no Paranormal. A experiência foi o de Fábio Menezes, morador de Ribeirão Preto, SP, que relatou uma série de encontros com seres que ele descreve como altos, com pele azulada e grandes olhos dourados. Segundo Fábio, estes seres teriam estabelecido contato telepático e transmitido mensagens sobre mudanças planetárias iminentes. O diferencial deste caso foi a presença de gravações em áudio que Fábio fez durante os supostos contatos, captando sons estranhos e vozes metálicas incompreensíveis. A facilidade de produção e compartilhamento de conteúdo levou a um aumento vertiginoso nos relatos. Canais do YouTube dedicados exclusivamente a experiências com ETs, como Arquivo Alienígena e Contatos Imediatos, acumulam milhões de visualizações mensais. Alguns destes canais realizam transmissões ao vivo de vigílias em locais com histórico de avistamentos, permitindo aos espectadores participar virtualmente da experiência. As redes sociais também criaram comunidades virtuais onde supostos abduzidos podem compartilhar suas experiências e encontrar apoio. O grupo do Facebook Experiências com ETs Brasil conta com mais de 50 mil membros ativos que trocam relatos, fotos e vídeos de encontros pessoais. Uma pesquisa informal realizada pelo administrador do grupo em 2020 indicou que 78% dos membros acreditavam ter tido pelo menos um encontro com seres extraterrestres. Plataformas como TikTok e Instagram tornaram-se terreno fértil para vídeos curtos de supostos avistamentos, muitos dos quais viralizando instantaneamente. Em julho de 2021, um vídeo de 15 segundos mostrando uma suposta criatura humanoide atravessando uma rodovia em Mato Grosso foi visualizado mais de 8 milhões de vezes em apenas 48 horas, gerando intenso debate sobre sua autenticidade. Os sons e luzes misteriosos no céu, um fenômeno crescente nos relatos ufológicos brasileiros, envolve a combinação de manifestações visuais e sonoras nos céus. Desde aproximadamente 2010, testemunhas em diversas regiões do país têm documentado luzes estranhas acompanhadas de sons peculiares, difíceis de atribuir a fontes convencionais. Estes eventos, frequentemente registrados em vídeos de celular, apresentam padrões que intrigam tanto leigos quanto pesquisadores. Os sons relatados variam significativamente, mas alguns padrões se repetem com frequência: zumbidos graves e oscilantes que parecem vibrar o ar, estampidos metálicos sem fonte aparente, sons similares a turbinas de alta potência, mas sem aeronaves visíveis, e o que muitas testemunhas descrevem como melodias eletrônicas, sequências de tons que parecem seguir algum padrão não aleatório. Era por volta das 23 horas quando escutamos aquele som, como se fosse uma turbina gigante passando bem acima das nossas cabeças. Quando olhamos para cima, vimos luzes em formação triangular, pulsando em vermelho e azul. O mais estranho é que o som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Não era direcional como seria com um avião normal. Maria Conceição Silveira, moradora de Joinville, SC, em relato de 2018. Registros de audiogravações de áudio de fenômenos sonoros inexplicáveis, catalogadas pelo Grupo Brasileiro de Pesquisas Acústicas Anômalas entre 2015 e 2021, com análise de espectro de frequência. Correlação com luzes percentual de relatos, de sons inexplicáveis que também mencionam fenômenos luminosos simultaneamente, segundo o levantamento da Revista Brasileira de Ufologia, faixa de frequência, Hz. Intervalo de frequência mais comum nos sons gravados, caracterizado como infrassom, de baixa frequência, capaz de provocar sensações físicas de vibração e desconforto. Particularmente notável foi a série de eventos em Pelotas, RS, entre janeiro e março de 2019,
quando dezenas de moradores registraram sons semelhantes a trombetas celestiais, acompanhados de luzes alaranjadas que se moviam em formações geométricas. O engenheiro acústico Rafael Mendoza, da Universidade Federal de Pelotas, analisou algumas das gravações e concluiu que os padrões sonoros apresentam características que não correspondem a fontes convencionais, como aeronaves, fenômenos meteorológicos ou equipamentos industriais. Em muitos casos, as luzes apresentam comportamentos que desafiam a física convencional. Mudanças instantâneas de direção, separação em múltiplos pontos luminosos que depois se recombinam, pulsações sincronizadas e aparente resposta a estímulos externos como flashes de luz apontados na direção delas. Frequentemente, as testemunhas relatam que as luzes parecem estar cientes de estarem sendo observadas ou filmadas, alterando seu comportamento quando percebem a atenção humana. Relatos de abdução e marcas no corpo dos aspectos mais inquietantes e pessoais dos relatos de contatos extraterrestres envolve as supostas abduções, experiências em que pessoas afirmam ter sido levadas contra sua vontade para o interior de naves espaciais, onde teriam sido submetidas a diversos procedimentos antes de serem devolvidas. No Brasil, centenas de casos são documentados anualmente, muitos deles apresentando um elemento particularmente intrigante: marcas físicas inexplicáveis que aparecem no corpo das supostas vítimas após estes encontros. As marcas mais comumente relatadas incluem padrões geométricos precisos na pele, frequentemente triângulos equiláteros, círculos perfeitos ou arranjos de pontos em sequências regulares, cicatrizes cirúrgicas finas que aparecem da noite para o dia sem dor ou sangramento prévio e pequenos implantes ou objetos estranhos sob a pele. Em muitos casos, estas marcas surgem em partes do corpo que seriam difíceis para a própria pessoa alcançar, como as costas, a nuca ou entre os dedos dos pés. O caso de Claudete Martins, secretária de São José dos Campos, SP, é representativo. Em 2012, após ter sonhos vívidos com seres de cabeça grande e olhos escuros, ela acordou com um padrão triangular de pontos vermelhos no abdômen. Parecia que alguém havia pressionado 3 agulhas em perfeita formação geométrica, relatou. Um dermatologista que examinou as marcas afirmou que não correspondiam a nenhuma condição conhecida e que a precisão do padrão era intrigante do ponto de vista médico. Além das marcas visíveis, os relatos de abdução frequentemente mencionam outros sintomas físicos recorrentes: desorientação temporal, percepção de que horas se passaram quando o relógio indica apenas minutos, exaustão extrema sem causa aparente e sensações de paralisia temporária ao acordar ou antes de dormir. Muitos abduzidos relatam também memórias fragmentadas, flashes de lembrança de procedimentos médicos, exames ou comunicações com seres não humanos. Ricardo Varela, pesquisador do Instituto Brasileiro de Medicina Aeroespacial, tem estudado casos de supostas abduções desde 2005. Segundo ele, o padrão de sintomas apresenta consistência notável. Mesmo quando as pessoas não têm conhecimento prévio sobre o tema ou não se comunicaram entre si, os relatos apresentam elementos comuns que seriam difíceis de fabricar ou confabular, especialmente as descrições técnicas de procedimentos e instrumentos, que frequentemente contêm detalhes que testemunhas leigas não teriam conhecimento para inventar. Em alguns casos, objetos pequenos e misteriosos foram extraídos cirurgicamente do corpo de supostos abduzidos. Em 2017, em Curitiba, um cirurgião removeu um objeto metálico do tamanho de um grão de arroz do tornozelo de um paciente que relatava abduções recorrentes. O objeto, que não causava reação inflamatória apesar de estar alojado há anos, foi enviado para análise laboratorial. Os resultados indicaram uma composição metálica incomum, com proporções atípicas de elementos raros, como galho e índio, mas não conclusivamente não terrestres. Perfis dos aliens, descritos no Brasil OS. Relatos de encontros com extraterrestres no Brasil revelam uma diversidade de descrições
que sugerem múltiplas espécies visitantes. Ufólogos brasileiros identificaram padrões recorrentes em testemunhos independentes de diferentes regiões do país. Ao contrário da imagem cinematográfica de alienígenas hostis, os relatos brasileiros mostram comportamentos variados, desde observação passiva até interações complexas. As descrições evoluíram ao longo do tempo, possivelmente refletindo mudanças culturais. Greys, cinzas. Os mais relatados desde os anos 1980 correspondem ao estereótipo popular: baixa estatura, tons de 50, corpo magro, cabeça grande, olhos negros amendoados e pele acinzentada. Relatos brasileiros os descrevem com 3 ou 4 dedos e comunicação telepática, associados principalmente a abduções e exames médicos. Altos, nórdicos, humanoides, semelhantes a humanos caucasianos, com altura superior, 1,90 m a 2,20 m, cabelos longos claros e olhos de cores vibrantes. Relatos brasileiros, especialmente no sul, os descrevem como benevolentes, comunicativos e transmissores de mensagens ecológicas ou espirituais. Testemunhas relatam sensação de paz em sua presença. Reptilianos, relatados principalmente a partir dos anos 1990, possuem características reptilianas: pele escamosa esverdeada, olhos verticais, altura considerável, 1,80 m a 2,10 m, e musculatura desenvolvida. Frequentemente descritos com vestimentas semelhantes a armaduras ou uniformes militares. No Brasil, são associados a comportamentos observacionais. Além destes tipos principais, há categorias menos frequentes: os mantídeos, semelhantes a louva-a-Deus, predominantes na região norte, seres aquáticos humanoides, vistos em áreas costeiras e no Pantanal, e entidades descritas como sombras tridimensionais ou seres de luz sem forma definida. Evolução histórica dos relatos nas décadas de 1950-60. Os relatos descreviam predominantemente seres semelhantes a humanos com roupas espaciais. Nos anos 1970-80, os Greys tornaram-se predominantes. A partir dos anos 2000, aumentou a diversidade, com maior presença de seres luminosos e entidades interdimensionais. Variações regionais. No sul do Brasil, predominam relatos de seres altos e loiros, nórdicos. Na Amazônia, seres pequenos diferentes, dos Greys tradicionais. No Nordeste, seres luminosos sem forma definida, frequentemente associados a fenômenos religiosos pela população local. Comportamentos e tecnologias. Os Greys usariam instrumentos médicos avançados com interesse em material genético humano. Os nórdicos demonstrariam tecnologias de manipulação ambiental e comunicação mental. Os reptilianos seriam observados com equipamentos de monitoramento e mapeamento. A visão dos ufólogos. Brasileiros. Ufólogos brasileiros formam uma comunidade diversificada e ativa, com abordagens que variam do rigorosamente científico ao mais especulativo e esotérico. Desde a fundação dos primeiros grupos organizados de pesquisa, na década de 1950, a ufologia brasileira desenvolveu metodologias próprias e ganhou reconhecimento internacional pela qualidade de suas investigações e pela riqueza de casos documentados no país. Um aspecto distintivo da ufologia brasileira é sua tentativa de integrar métodos científicos com abordagens multidisciplinares. A formação profissional variada dos pesquisadores mais proeminentes, incluindo engenheiros, médicos, físicos, psicólogos e antropólogos, contribui para uma visão mais holística do fenômeno. Ademar José Gevaerd, editor da revista UFO, a mais antiga publicação especializada em circulação contínua no país, defende que a complexidade do fenômeno UFO exige uma abordagem que transcenda as limitações da ciência convencional sem abandonar seu rigor metodológico. Os ufólogos brasileiros têm se destacado particularmente na sistematização e análise de padrões nos avistamentos.
Clauder Covo, engenheiro e pesquisador com mais de 40 anos de experiência, desenvolveu uma metodologia própria para a classificação de encontros baseada não apenas nas características dos objetos avistados, mas também em seus padrões de movimento, interação com o ambiente e efeitos sobre testemunhas e equipamentos eletrônicos. Seu sistema de tipologia avançada de contatos é hoje utilizado por grupos de pesquisa em diversos países latino-americanos. A busca por explicações científicas tem sido uma constante na ufologia brasileira séria. Alberto Francisco Carvalho, astrofísico da USP, lidera um grupo que analisa casos sob perspectivas da física conhecida, procurando identificar fenômenos naturais que poderiam explicar avistamentos antes de classificá-los como genuinamente anômalos. Nosso objetivo não é provar a todo custo que são extraterrestres, mas identificar o que permanece inexplicado após eliminação rigorosa de todas as hipóteses convencionais, explica. Quer aprender mais? No Oráculo Universal, o conhecimento está sempre ao seu alcance. Visite o link na descrição e descubra como transformar suas dúvidas em soluções. A integração entre ufologia e outras áreas de estudo do inexplicado também caracteriza a abordagem brasileira. Pesquisadores como Ricardo Varela e Mônica Medeiros trabalham na intersecção entre fenômenos ufológicos e manifestações de consciência, investigando possíveis conexões entre avistamentos de OVNIs e experiências extracorpóreas, estados alterados de consciência e fenômenos psíquicos. Esta linha de pesquisa, que eles denominam fenomenologia da consciência expandida, sugere que alguns contatos podem ocorrer em dimensões de realidade não facilmente acessíveis ao estado ordinário de consciência. Nos últimos anos, pesquisadores brasileiros têm sido pioneiros no uso de tecnologias como análise espectral avançada de imagens e sons, monitoramento contínuo de áreas com alta incidência de avistamentos através de sistemas automatizados e aplicação de algoritmos de inteligência artificial para a identificação de padrões em grandes volumes de dados de relatos. O projeto Vigília Inteligente, coordenado pelo engenheiro de sistemas Paulo Poyan, mantém estações de monitoramento em 6 locais de janelas ufológicas no Brasil, equipadas com câmeras multiespectrais, sensores magnéticos e de radiação, operando 24 horas por dia. O papel da mídia e das redes sociais. A relação entre os fenômenos ufológicos e a mídia no Brasil passou por transformações profundas nas últimas décadas, especialmente com o advento das redes sociais e plataformas de compartilhamento de conteúdo. Se antes os grandes veículos de comunicação detinham quase exclusividade no poder de filtrar, validar e disseminar informações sobre avistamentos e contatos, hoje o cenário é radicalmente diferente, com impactos significativos na forma como estes fenômenos são percebidos, relatados e investigados. Historicamente, a mídia tradicional brasileira alternava entre tratamento sensacionalista e abordagens ridicularizantes do tema. Nos anos 1970 e 1980, programas como Fantástico e Globo Repórter ocasionalmente apresentavam reportagens especiais sobre casos ufológicos, geralmente com trilhas sonoras dramáticas e efeitos visuais que enfatizavam o aspecto misterioso, mas raramente com análises aprofundadas. Jornais impressos, por sua vez, tendiam a relegar o assunto a sessões de curiosidades ou entretenimento. Era pré-internet, 1950-1995, mídia tradicional como único canal de difusão. Casos famosos como Varginha e Operação Prato recebiam cobertura intensa, mas episódica. Revistas especializadas como UFO eram as principais fontes de informação contínua para interessados. Testemunhas dependiam de jornalistas para ter seus relatos divulgados, criando um filtro significativo. Primeira Era Digital, 1996-2009. Surgimento de fóruns e sites especializados em ufologia. Democratização inicial do acesso à informação, mas ainda com alcance limitado. Blogs de ufólogos e primeiros grupos de discussão online começam a criar comunidades virtuais.
E-mails facilitam troca de relatos e fotos entre pesquisadores de diferentes regiões. Era das redes sociais, 2010-2017. Facebook, YouTube e Twitter tornam-se plataformas principais para compartilhamento de avistamentos. Velocidade de disseminação aumenta exponencialmente. Grupos fechados criam espaços seguros para relatos pessoais. Crescimento de canais dedicados exclusivamente à ufologia no YouTube, alguns alcançando milhões de inscritos. Era do conteúdo. Instantâneo, 2018 presente. Plataformas como TikTok, Instagram e WhatsApp permitem compartilhamento instantâneo de avistamentos. Transmissões ao vivo de fenômenos ufológicos tornam-se comuns. Algoritmos de recomendação criam bolhas de conteúdo que intensificam a exposição de interessados no tema. Qualquer pessoa com smartphone torna-se potencial documentarista de fenômenos. Explicações científicas e céticas, apesar do fascínio que os relatos de encontros extraterrestres exercem sobre a imaginação popular, a comunidade científica mantém uma postura predominantemente cética quanto à interpretação alienígena desses fenômenos. Cientistas de diversas áreas propõem explicações alternativas que, em muitos casos, podem elucidar os avistamentos e experiências sem recorrer a visitantes de outros planetas. Os fenômenos atmosféricos respondem por uma parcela significativa dos avistamentos de OVNIs. Bolas de plasma atmosférico, um fenômeno natural ainda não completamente compreendido pela ciência, podem criar esferas luminosas que se movem de forma aparentemente inteligente. A física Heloísa Nunes, pesquisadora do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, explica que o plasma ionizado pode responder a campos eletromagnéticos, criando a impressão de movimentos direcionados ou controlados, quando, na verdade, seguem princípios físicos previsíveis. Ilusões ópticas e fenômenos astronômicos mal interpretados constituem outra categoria importante de explicações. Planetas brilhantes como Vênus, vistos em condições atmosféricas específicas, podem parecer muito maiores e mais próximos do que realmente estão. Meteoros, satélites em reentrada atmosférica e formações incomuns de nuvens também são frequentemente confundidos com naves espaciais. O astrônomo Márcio Malacarne, do Observatório Nacional, estima que cerca de 30% dos relatos que recebemos podem ser explicados por observações equivocadas de fenômenos astronômicos conhecidos. No campo da psicologia, fenômenos como pareidolia, tendência a identificar padrões familiares em estímulos aleatórios, e falsas memórias têm sido estudados como explicações para certos tipos de relatos. A psicóloga cognitiva Renata Tavares, da UFRJ, observa que o cérebro humano é extremamente suscetível a sugestões e pode incorporar elementos fictícios em memórias genuínas, especialmente em estados de alta sugestionabilidade, como o período entre vigília e sono. Em relação às supostas abduções, a ciência aponta para a paralisia do sono como explicação para muitos casos. Nesta condição, a pessoa acorda mentalmente, mas permanece com o corpo paralisado, um mecanismo natural para evitar que atuemos nossos sonhos fisicamente. A sensação de presença ameaçadora, pressão no peito e incapacidade de se mover são características típicas desse fenômeno neurológico. O neurologista Paulo Renato Lima, especialista em distúrbios do sono, afirma que a combinação de paralisia do sono com hipnagogia, alucinações que ocorrem na transição entre vigília e sono, pode criar experiências extremamente vívidas, que são indistinguíveis da realidade para quem as vivencia. O medo e a fascinação pelo desconhecido, a experiência de um suposto encontro com seres extraterrestres produz um impacto psicológico profundo e duradouro, gerando uma complexa mistura de emoções que vão do terror absoluto à reverência espiritual. Estudos com pessoas que relatam tais experiências revelam padrões emocionais e cognitivos que transcendem fronteiras culturais e socioeconômicas, sugerindo elementos universais nessas vivências, independentemente de sua origem objetiva. Medo é frequentemente a primeira e mais intensa reação relatada. A psicóloga Mariana Cecília Torres,
que trabalha com supostos abduzidos há mais de 15 anos, observa que o terror inicial é quase sempre descrito como diferente de qualquer medo convencional. Uma sensação existencial profunda de estar diante de algo que desafia completamente a compreensão da realidade. Este medo primordial está frequentemente associado a sintomas físicos intensos: paralisia, dificuldade respiratória, sensação de pressão no peito e, em casos extremos, experiências dissociativas onde a pessoa sente-se separada do próprio corpo. Não era como ter medo de um assalto ou de um acidente. Era como se todo o meu ser soubesse que estava diante de algo que não deveria existir dentro da minha compreensão de mundo. Era um medo celular, como se cada parte do meu corpo reconhecesse que algo fundamentalmente errado estava acontecendo. Roberto, 42 anos, engenheiro que relata múltiplos encontros entre 2014 e 2018, mudanças de vida percentual de pessoas que relatam mudanças significativas em crenças, valores e prioridades após supostos encontros extraterrestres, segundo estudo conduzido pela UFRJ com 120 brasileiros que afirmam ter vivido tais experiências. Sintomas de TEPT, proporção de supostos abduzidos que apresentam sintomas compatíveis com um transtorno de estresse pós-traumático, incluindo flashbacks, evitação de estímulos associados à experiência e hipervigilância. Busca por sentido percentual de testemunhas que inicia busca ativa por informações sobre o tema, frequentemente desenvolvendo interesse obsessivo por ufologia, astronomia e temas correlatos após suas experiências. Paradoxalmente, muitas testemunhas relatam que o medo inicial gradualmente dá lugar a uma intensa curiosidade e, em alguns casos, até mesmo a um senso de propósito ou conexão especial. Este fenômeno, que alguns pesquisadores chamam de síndrome de vinculação cósmica, manifesta-se através de um interesse obsessivo pelo tema, busca compulsiva por informações relacionadas e, frequentemente, uma sensação de ter sido escolhido para algum tipo de mensagem ou missão. Precisando de respostas? No Oráculo Universal, resolvemos suas dúvidas em um piscar de olhos. Link na descrição. Curiosidades dos arquivos militares. Arquivos militares brasileiros contêm registros surpreendentes de investigações sobre fenômenos aéreos não identificados, muitos dos quais permaneceram classificados por décadas. Com a implementação da Lei de Acesso à Informação em 2011, pesquisadores conseguiram obter documentos que revelam o extenso envolvimento das Forças Armadas, especialmente da Aeronáutica, na investigação sistemática de avistamentos em todo o território nacional. Um dos documentos mais intrigantes, desclassificado em 2014, descreve um encontro direto entre militares da Base Aérea de Santa Maria, RS, e supostos tripulantes de um objeto não identificado em 1977. Segundo o relatório oficial, 3 militares em patrulha noturna de rotina avistaram um objeto luminoso que pousou a aproximadamente 200 metros de sua posição. Ao se aproximarem, teriam visto 2 figuras humanoides de baixa estatura saindo do objeto. O documento descreve comunicação através de gestos e símbolos desenhados no solo, antes que as entidades retornassem à nave, que decolou verticalmente, sem qualquer som perceptível. Outro arquivo notável contém a transcrição de um interrogatório de 5 pescadores da costa do Ceará que, em 1968, afirmaram ter sido levados a bordo de um disco metálico por seres de aparência humanoide. O interrogatório foi conduzido por oficiais do Serviço de Informações da Marinha, que concluíram que os homens demonstravam sinceridade e consistência em seus relatos, mesmo quando questionados separadamente. O documento inclui esboços detalhados do interior da suposta nave e dos seres, feitos por um desenhista militar, seguindo as descrições dos pescadores. Um aspecto particularmente interessante revelado pelos arquivos desclassificados é a existência de um sistema formal de catalogação e análise de avistamentos implementado pela FAB a partir de 1969.
O Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, SIOANI, operou oficialmente até 1972, mas documentos internos sugerem que continuou funcionando sob outros nomes e com diferentes graus de formalidade nas décadas seguintes. Um memorando interno de 1985 menciona a necessidade de manter capacidade de resposta rápida para casos alfa, código aparentemente usado para avistamentos considerados de alta credibilidade e relevância para a segurança nacional. Os documentos também revelam que, contrariamente às negativas públicas, as Forças Armadas brasileiras mantinham acordos de cooperação e compartilhamento de informações sobre OVNIs com países como Estados Unidos, Argentina e França. Um telegrama diplomático de 1978, enviado da Embaixada Brasileira em Washington para o Itamaraty, menciona reuniões entre oficiais da Aeronáutica Brasileira e representantes da USAF, Força Aérea dos Inukansaiwa, para troca de experiências e dados sobre fenômenos aéreos anômalos de interesse mútuo. Impacto cultural no cinema e literatura. Os relatos de encontros extraterrestres no Brasil inspiraram significativamente a produção cultural nacional, influenciando obras cinematográficas, literárias e artísticas que exploram este fascinante universo. Diferentemente das representações hollywoodianas, que frequentemente retratam alienígenas como invasores hostis, as produções brasileiras tendem a abordar o tema com nuances particulares, refletindo aspectos da cultura e identidade nacional. NOI, cinema brasileiro, os casos ufológicos nacionais serviram de inspiração para produções que mesclam documentário e ficção. O filme 5 Elementos, 2005, do diretor Pedro Zimmermann, utiliza o caso Varginha como ponto de partida para uma narrativa ficcional que explora as consequências do contato alienígena em uma pequena comunidade mineira. Já o documentário Operação Prato, o Arquivo Secreto, 2010, dirigido por Hermes Leal, reconstrói meticulosamente a investigação militar na Amazônia, intercalando depoimentos reais com recriações dramáticas dos avistamentos. Literatura. Ufológica nacional, romances como Os Visitantes, de André Bianco, e Contato Imediato, de Roberto de Souza Causo, criaram universos ficcionais inspirados em casos brasileiros. A série Arquivo Alienígena, de Inês Brasil, vendeu mais de 300 mil exemplares, explorando uma versão ficcionalizada do caso Varginha. Quadrinhos e graphic novels publicações como UFO Brasil e Varginha Contato Alienígena popularizaram casos brasileiros no formato de histórias em quadrinhos. O quadrinista Spaca criou a premiada série Alienígenas no Brasil, que mistura folclore nacional com relatos ufológicos, produções televisivas minisséries como Visitantes, Globo, 2011, e o recente Arquivo Extraterrestre, Netflix, 2020, dramatizaram casos nacionais para grandes audiências. Programas documentais como Linha Direta Mistério dedicaram episódios especiais aos principais casos brasileiros. Uma característica distintiva das produções culturais brasileiras sobre o tema é a frequente incorporação de elementos do sincretismo religioso e do folclore nacional. O romance Os Seres da Serra do Cipó, 2013, de Marcelino Freitas, por exemplo, estabelece conexões entre entidades extraterrestres e figuras do folclore mineiro, como o pé de garrafa. Já o filme Ariaquê, 2012, dirigido por Gerson Sanguinito, explora as possíveis relações entre visitantes extraterrestres e entidades da mitologia amazônica, festas e eventos temáticos sobre o fascínio brasileiro pelos extraterrestres. Extrapolou o campo da pesquisa e da especulação para se transformar em um vibrante circuito de eventos culturais e turísticos. Cidades que ficaram conhecidas por avistamentos ou casos emblemáticos aproveitaram esta fama para desenvolver festivais, feiras e celebrações que atraem milhares de visitantes anualmente, criando um nicho específico de turismo paranormal que movimenta economias locais e preserva a memória dos casos. Varginha, em Minas Gerais, é o exemplo mais conhecido deste fenômeno.
A cidade transformou o caso do suposto alienígena, capturado em 1996, em sua principal identidade turística. A Expoete, realizada anualmente em janeiro para coincidir com a data do avistamento original, combina elementos de convenção ufológica com festival popular. O evento inclui palestras de pesquisadores nacionais e internacionais, exposições de fotos e documentos relacionados ao caso, simulações do suposto ser avistado e até competições como o concurso Cozinha Alienígena, onde chefes locais criam pratos inspirados no tema extraterrestre. O Museu do ET de Varginha, inaugurado em 2002, recebe aproximadamente 30 mil visitantes por ano. O espaço reúne documentação sobre o caso, reportagens da época, depoimentos em vídeo das testemunhas originais e uma controversa réplica em tamanho real do suposto ser avistado, baseada nas descrições das testemunhas. Segundo Luciano Ferreira, secretário municipal de turismo, o caso do ET transformou Varginha, que era conhecida apenas como produtora de café, em um destino turístico nacional e até internacional. Em Barra do Garças, Mato Grosso, o Festival Serra do Roncador celebra anualmente a reputação da região como um dos principais pontos de avistamento de OVNIs no Brasil Central. O evento combina elementos de feira mística, encontro ufológico e festival cultural, atraindo tanto pesquisadores, sérios quanto curiosos e entusiastas do esoterismo. Uma particularidade deste festival é a vigília coletiva, realizada na Serra do Roncador, onde centenas de participantes passam uma noite observando o céu em áreas conhecidas por avistamentos frequentes. A pequena cidade de Céu Azul, no Paraná, realiza desde 2015 o Encontro Nacional de Observadores do Céu, evento que mescla astronomia amadora e ufologia. O diferencial deste encontro é seu caráter mais científico, com oficinas de astrofotografia, palestras de astrônomos profissionais e sessões de observação com telescópios, além das tradicionais discussões sobre avistamentos de OVNIs. Segundo os organizadores, o evento busca construir uma ponte entre a curiosidade pelos fenômenos inexplicados e a astronomia científica. Em Colares, no Pará, epicentro da famosa Operação Prato, na década de 1970, o Festival das Luzes comemora os avistamentos históricos com uma abordagem que mescla elementos culturais amazônicos e referências ufológicas. O evento inclui encenações dos eventos relatados pelos moradores, exposições de artesanato inspirado nos supostos objetos avistados e roteiros guiados pelos locais onde ocorreram os casos mais famosos. Relatos e comentários populares na internet. Advento da internet e das redes sociais revolucionou a forma como experiências com extraterrestres são compartilhadas, discutidas e disseminadas no Brasil. O que antes dependia de publicações especializadas de circulação limitada ou raras aparições na mídia tradicional, agora encontra espaço imediato em plataformas digitais, criando um vasto repositório de relatos e gerando comunidades virtuais dedicadas ao tema. No YouTube, canais brasileiros dedicados à ufologia acumulam números impressionantes de visualizações e engajamento. O canal Mistérios do Universo, com mais de 2 milhões de inscritos, especializa-se em compilar e analisar relatos de avistamentos recentes. Seus vídeos mais populares, como OVNI filmado por múltiplas testemunhas em Manaus, 8,7 milhões de visualizações, e Abdução em Goiânia, o caso completo, 6,3 milhões, demonstram o apetite do público brasileiro por este conteúdo. Nunca tive coragem de contar isso para ninguém além da minha esposa, mas após ver tantos relatos semelhantes aqui, decidi compartilhar. Era madrugada de domingo. Voltava sozinho de carro de uma festa em uma estrada rural quando todo o painel elétrico do carro apagou. Parei no acostamento e vi uma luz forte acima. Perdi a noção do tempo. Quando acordei, estava a 45 quilômetros do local, já amanhecendo. Meu relógio marcava 3 horas a mais e tinha marcas circulares avermelhadas no braço que permaneceram por semanas. Usuário Carlos RS
em Fórum de Discussão 2019 visualizações mensais média de visualizações em vídeos relacionados a extraterrestres nos 50 maiores canais brasileiros sobre o tema no YouTube, segundo o levantamento da empresa de análise de dados Social Blade em 2021. Membros em grupos número total de participantes nos 10 maiores grupos de Facebook brasileiros dedicados à ufologia e contatos extraterrestres, com crescimento de 43% entre 2019 e 2021. Visualizações de hashtag total de visualizações da hashtag Face Extraterrestres Reais no TikTok em 2022, plataforma onde jovens brasileiros compartilham tanto experiências pessoais quanto paródias e encenações humorísticas sobre o tema. O Facebook abriga comunidades massivas dedicadas ao tema. Grupos como Ufologia Brasileira Séria, 78 mil membros, e Experiências com Extraterrestres, 65 mil membros, funcionam como fóruns onde testemunhas compartilham suas histórias, frequentemente acompanhadas de fotos, vídeos e áudios. Estes grupos desenvolveram protocolos internos para tentar separar relatos genuínos de fraudes ou confusões, como exigir múltiplas testemunhas, verificação de metadados em imagens e vídeos e investigação do histórico do usuário na plataforma. O futuro da ufologia no Brasil, a ufologia brasileira encontra-se em um momento de transformação, impulsionada por avanços tecnológicos, mudanças nas atitudes públicas e oficiais sobre o tema, e a emergência de novas gerações de pesquisadores com abordagens inovadoras. Estas tendências convergentes apontam para um futuro onde o estudo dos fenômenos aéreos não identificados poderá ganhar maior legitimidade científica e reconhecimento institucional no país. A democratização das tecnologias de registro de imagem representa uma das mudanças mais significativas para o campo. A ubiquidade de smartphones com câmeras de alta resolução significa que praticamente qualquer pessoa pode documentar avistamentos com qualidade superior à disponível para pesquisadores profissionais há apenas uma década. Ademais, a proliferação de drones equipados com câmeras estabilizadas permite investigações aéreas de locais remotos, onde ocorrem avistamentos, técnica já utilizada por grupos como o Núcleo de Pesquisas Ufológicas do Rio Grande do Sul. O astrônomo Ricardo Felício, do Observatório Nacional, prevê que nos próximos 5 anos veremos um salto qualitativo nas evidências visuais de fenômenos aéreos anômalos, não apenas pela melhor qualidade dos sensores de imagem disponíveis ao público, mas também pela democratização de tecnologias como visão noturna, imageamento térmico e espectroscópico, que permitem captar aspectos dos fenômenos invisíveis ao olho humano. A inteligência artificial emerge como ferramenta transformadora para a análise de dados ufológicos. Pesquisadores da USP e Unicamp estão desenvolvendo algoritmos específicos para analisar grandes volumes de relatos e identificar padrões sutis que poderiam passar despercebidos na análise humana. O projeto OVNI IA, coordenado pelo professor Carlos Eduardo Santana, utiliza processamento de linguagem natural para analisar milhares de depoimentos e identificar consistências entre relatos separados geograficamente e temporalmente. Santana explica que a IA não tem os vieses cognitivos humanos e pode identificar correlações estatisticamente significativas entre aspectos aparentemente não relacionados dos relatos. Por exemplo, nosso sistema identificou uma correlação interessante entre avistamentos de objetos triangulares e anomalias eletromagnéticas específicas, algo que não havíamos percebido na análise manual dos dados. A mudança na postura oficial sobre o tema, especialmente nos Estados Unidos, também deverá influenciar o cenário brasileiro. Com o Pentágono confirmando oficialmente a autenticidade de vídeos de fenômenos aéreos não identificados e estabelecendo programas formais de investigação, espera-se uma redução no estigma associado ao tema. O físico Paulo Henrique Colonese, da Comissão Brasileira de Ufólogos, acredita que estamos nos aproximando de um ponto de inflexão, onde instituições científicas e militares brasileiras poderão discutir o tema mais abertamente,
sem o receio de ridicularização que historicamente cerceou o debate sério. Reflexão. O que realmente querem os ETs? Diante dos diversos relatos de encontros extraterrestres documentados no Brasil e no mundo, uma questão fundamental persiste: se alguns destes contatos são interações genuínas com inteligências não terrestres. Qual seria o propósito destas visitas? O que motivaria seres de outros mundos a observar e interagir conosco? As hipóteses sobre possíveis motivações extraterrestres variam amplamente, refletindo diferentes interpretações dos fenômenos e distintas visões sobre a natureza da inteligência cósmica. Estudo científico. Esta hipótese sugere que somos objeto de pesquisa científica de longo prazo. Os exames médicos relatados por abduzidos e coletas de amostras seriam parte de uma missão científica. O astrobiólogo Carlos Eduardo Vasconcelos, USP, compara: assim como enviamos sondas para estudar outros planetas, uma civilização avançada poderia estar conduzindo estudos sistemáticos de espécies inteligentes como a nossa. Monitoramento não interventivo. Esta teoria propõe uma observação regida por princípios de não intervenção com civilizações em desenvolvimento. Os avistamentos seriam acidentes ou falhas em um programa de monitoramento oculto. A física. Marina Rocha argumenta que a contradição entre tecnologia avançada e avistamentos frequentes poderia ser explicada se apenas uma fração das visitas fosse detectada, com a maioria permanecendo invisível para nós. Comunicação não verbal. Esta hipótese sugere tentativas deliberadas de comunicação por meios que transcendem nossa compreensão de linguagem. O neurocientista Paulo Henrique da Silva observa que abduzidos descrevem comunicação telepática, que transmite informações complexas diretamente à consciência, incluindo conceitos sem equivalentes em linguagem humana, sugerindo uma abordagem radicalmente diferente de comunicação interespecífica. Interesse genético. Esta hipótese sugere interesse específico na genética humana, baseada em relatos de procedimentos reprodutivos durante abduções. O geneticista Rodrigo Almeida, Unicamp, observa que, do ponto de vista científico, o material genético representaria uma das informações mais valiosas sobre uma espécie, contendo tanto sua história evolutiva quanto seu potencial futuro. Preocupação ambiental comum em relatos brasileiros é a transmissão de mensagens sobre preservação ambiental. A antropóloga Márcia Guimarães nota: em diversos relatos independentes, principalmente de comunidades indígenas e rurais, as entidades comunicam alertas sobre desequilíbrios ecológicos e a necessidade de uma relação mais harmoniosa com o planeta, indicando preocupação com a biosfera terrestre. Conclusão. Prepare-se, você pode ser o próximo. Ao concluirmos nossa jornada pelos intrigantes relatos de encontros extraterrestres no Brasil, uma verdade incontestável emerge. O fenômeno continua ativo, persistente e amplamente distribuído pelo território nacional. Independentemente das interpretações individuais sobre a natureza destes eventos, sejam eles visitações genuínas de inteligências não terrestres, fenômenos naturais ainda não compreendidos ou manifestações psicológicas complexas, a realidade é que novos casos são documentados regularmente, mantendo viva a possibilidade de que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa se tornar a próxima testemunha. Os padrões observados nos relatos sugerem certas zonas quentes, onde a probabilidade de experiências extraordinárias parece aumentar. Regiões como o interior do Rio Grande do Sul, a Serra do Cipó em Minas Gerais, o Vale do São Francisco na Bahia, a Serra do Roncador no Mato Grosso e diversos pontos da Amazônia apresentam concentrações estatisticamente significativas de avistamentos ao longo das décadas. Entretanto, o fenômeno demonstra notável fluidez geográfica, com ondas de avistamentos surgindo inesperadamente em novas localidades, tornando virtualmente qualquer região do país um potencial palco para o extraordinário. A democratização das tecnologias de registro e compartilhamento significa que, diferentemente do passado,
Quando muitas experiências permaneciam como narrativas pessoais isoladas, hoje qualquer encontro potencialmente se torna parte de um registro coletivo mais amplo. Seu smartphone, sempre ao alcance, transforma-se na ferramenta que pode documentar o que antes seria apenas uma história pessoal inacreditável. Esta mudança fundamental na capacidade de registrar e compartilhar instantaneamente aumenta exponencialmente as chances de que um evento genuinamente anômalo seja adequadamente documentado quando ocorrer. O mistério que cercou casos históricos, como Varginha e Operação Prato, continua a se reproduzir em eventos contemporâneos. Em 2022, mais de 1.200 novos relatos foram documentados pela Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, BRAMON, que mantém câmeras automatizadas em diversas regiões do país. Destes, aproximadamente 15% permaneceram sem explicação convencional, mesmo após análise detalhada. Como observa o astrônomo Carlos Augusto Di Pietro, coordenador da rede, a cada ano documentamos fenômenos que desafiam categorização dentro dos parâmetros conhecidos da física atmosférica ou astronômica. Além dos avistamentos visuais, outras modalidades de contato continuam sendo relatadas regularmente. Experiências de abdução, encontros com entidades em ambientes rurais e urbanos e interações telepáticas são documentadas mensalmente por grupos de pesquisa como o Centro Brasileiro de Pesquisas Ufológicas, CBPU. A consistência de certos elementos nestes relatos, mesmo entre testemunhas sem contato prévio entre si e de diferentes backgrounds socioeconômicos e educacionais, continua a intrigar pesquisadores sérios do fenômeno. O que torna a possibilidade particularmente fascinante é a natureza aparentemente aleatória de muitos encontros. Diferentemente do que sugerem alguns filmes de ficção científica, onde contatos extraterrestres ocorrem principalmente com figuras de autoridade ou em instalações militares, os relatos reais frequentemente envolvem pessoas comuns em situações cotidianas, motoristas em estradas rurais, famílias em momentos de lazer, trabalhadores noturnos, pescadores em suas atividades rotineiras. Esta democratização do contato implica que qualquer pessoa pode, inesperadamente, se tornar parte deste fenômeno persistente.